E hoje nós vamos falar um pouco da palavra de Deus e nós vamos começar essa live orando, né? A irmã Cíntia vai orar e aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja vendo esta live, seja no hospital, seja num presídio, seja talvez até um local que está tão difícil, mas que você possa ouvir a palavra de Deus, você possa receber essa oração e tudo que for feito aqui, você pode ser edificado. Hoje nós vamos ter oração, vamos ter palavra, vamos ter louvores também. Eu nem vou usar louvar porque não é o meu dom. Ela canta. Mais ou menos, Ela né? canta bem. Não, a Cíntia que vai louvar, mas eu espero que Deus vai nos abençoar. Então vamos uma palavra de oração com a irmã Cíntia para nós pedirmos ao Senhor a bênção dele sobre nós aqui nesta live. Sim, vamos orar a Deus neste momento. Encurve a sua cabeça. Se você sentir vontade de dobrar o seu joelho em pé, fique à vontade. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Deus de poder e graça, meu Pai. Aqui estamos na sua presença, Sim, nesta Senhor, oportunidade para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, que o Senhor neste momento de oração, primeiramente, perdoai os nossos pecados, as nossas falhas, transgressões e iniquidades, Senhor. Meu Deus, nós apresentamos agora, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que está nos acompanhando por esta live. Senhor, abençoe a vida de cada um. Meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro com cada um agora. Que o Senhor possa conceder a tua bênção, a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos. Abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com um hino, amém? Eu navegarei no oceano do Espírito e que você também possa louvar conosco, porque o que nós precisamos, irmãos, é nos encher do poder de Deus. O que nós precisamos neste momento é sentirmos a graça do Senhor, não somente aqui em África, mas também no Brasil, na Europa, em tantos outros lugares que as pessoas estão nos acompanhando. Nós estamos vivendo um momento em que o Senhor está nos levando para águas mais profundas, assim como ele chamou Ezequiel, ali no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel, ele é chamado e quando ele entra no rio, ele teve águas que davam ali aos seus pés, e quando ele desceu mais um pouco, águas que davam aos joelhos, e quando ele aprofundou mais um pouco, as águas davam na cintura, e quando ele mergulhou, ali já não dava mais para passar, ele tinha que ir a nado. Deus levando o Ezequiel para vários estágios espiritual. Quando as águas vinham aos pés, o Senhor estava purificando os seus pés, purificando a sua caminhada, purificando os caminhos por a qual o profeta haveria de passar. Águas nos joelhos. Joelhos fala o que? De intimidade, fala de oração, fala de busca, fala de clamor ao Senhor. Então Ezequiel, ele recebe ali também aquele convite para ele ir mais fundo, e águas que davam sobre a sua cintura. Nós sabemos que a cintura é onde se firma todo o nosso corpo. Uma pessoa, quando ela tem algum acidente, que ela fratura a bacia, que de repente ela fratura essa parte aqui da cintura, ela tem dificuldade para caminhar, ela tem dificuldade para andar, ela tem dificuldade para fazer muitas coisas. Então, quando Ezequiel, as águas vinham na cintura, Deus estava dizendo: eu estou ajustando a sua estrutura espiritual. Eu estou te dando profundidade para que você tenha estrutura. Porque não adianta caminhada santificada, não adianta uma vida de intimidade não tiver estrutura espiritual. E quando ele mergulhou mais ainda, aquelas águas já não poderia mais passar. Eram águas que ele tinha que nadar. E que nessa noite nós possamos mergulhar no oceano do Espírito. Que nessa noite Deus possa encher a sua vida, encher as nossas vidas, para que nós possamos mergulhar. Vamos neste momento louvar o Senhor, vamos neste momento glorificar. Parece que o som não está muito bom, nós vamos verificar a situação aqui do som. Só um minutinho, queridos irmãos, nós vamos ver como está a situação do som aqui e já vamos continuar, amém? Só um momento. Louvado seja Deus. Só um minuto, meus irmãos. Estamos com um probleminha aqui no som.
Mas os irmãos está sem áudio. Algumas pessoas estão dizendo que está baixo, outras estão dizendo que está sem áudio. Parou o som. Por quê? O som tá indo e vindo, tá parando, entendeu? Ficou ruído. Tive que terminar o vídeo. Parou? Parou. Tá muito ruim mesmo. Oi? Será? Não, eu acho que no Face da irmã Cíntia Tá ao vivo. tá ao vivo. Irmãos, nos perdoa, nós tivemos um problema aqui na transmissão, mas os irmãos que estão nos acompanhando, vamos louvar, irmã Cíntia? Por favor, pode soltar aí a sua voz e louvar o nome do Senhor. Sim, vamos louvando a Deus, irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso Face, né? Nós vamos louvar ao Senhor Jesus. Sim. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha coste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado Que o seja Espírito Santo Deus. possa encher a sua vida, você que nos acompanha pelo Facebook da irmã Cíntia, você que também nos acompanha pelo meu Facebook. Que Deus abençoe todos vocês. Nós tivemos aqui uma pausa, mas eu espero que vocês estão conseguindo aí nos alcançar, está conseguindo nos acompanhar. E hoje nós estamos aqui em Moçambique, também estamos em quarentena, não é verdade, irmã Cíntia? Sim. Como que tá aí a quarentena? Orando, lendo a Bíblia. É, né? É um pouco ansiosa, né? Porque a gente é acostumado naquela vida ativa, de ir para a igreja, de pregar, de vem, vai. E de repente você recebe um stop. E eu já tô pregando até no banheiro, tô pregando na sala, tô pregando aonde quer que eu possa, eu tô pregando. É só mistério. Irmã Cíntia, muitas pessoas estão vendo você toda bonitona aí, de africana, né? Você que já tá pela segunda vez na África, pastoreando. Qual foi o primeiro país que você evangelizou na África? E o ano, assim? Ó, o primeiro país, quando a gente saiu do Brasil, foi Cabo Verde. Né? Nós estivemos em Cabo Verde, se não me falha a memória, 1 ano e 2 meses. Né? Agora eu não vou lembrar o ano.
Um ano não lembra, né? Um ano, mas foi um tempo de 1 ano e 2 meses que a gente teve. Mas foi uma experiência, né, para mim, que era a primeira vez estar no continente africano, para mim foi uma experiência nova, uma novidade, né? Sim. Mas foi algo muito edificante, né? A gente aprendeu muito, né? Porque a gente está na obra, é uma escola, né? Cada dia você aprende... Uma faculdade espiritual. Você aprende cada dia uma coisa nova, tudo para o seu elevo espiritual. Mas foi em Cabo Verde que a gente começou. E agora, né, pela segunda vez vocês estão aqui em Moçambique, Isso. pastoreando. Já faz quanto tempo que vocês estão aqui em Moçambique? Fez 1 ano. Um ano, fez um ano. Um ano fora do Brasil, 1 ano com saudade da família. Sim. E na obra missionária, o que você já aprendeu, irmã Cíntia, que você pode passar para os irmãos que estão nos acompanhando, tanto no seu Facebook quanto no meu Facebook? O que você diria que é importante, assim, no campo missionário para a pessoa sobreviver às dificuldades? Qual seria a palavra que você poderia dar aos irmãos? Porque existe essa curiosidade. Antes de vir para a missão, os irmãos sabem que eu sou de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, e eu sempre, irmãos, gostava de ir nas vigílias de missões, eu sempre gostava de acompanhar os missionários. Quando em Belo Horizonte falava, hoje vai ter um irmão que veio do Haiti, um irmão que veio da Itália, e eu já presenciei ali muitas concentrações, e agora nós estamos aqui, né? Então hoje eu gostaria de te perguntar, o que você acha fundamental, irmã Cíntia? O pastor Nilson não está aqui, mas você pode representar falando também por ele. O que é fundamental para a pessoa sobreviver às dificuldades da missão? No meu ver, o primeiro de tudo, a gente tem que estar na oração. Porque sem a oração você não consegue. Verdade. Você tem que ter uma vida dedicada à presença do Senhor, você tem que estar na oração, porque quando se fala em missão, é um desafio que você vai enfrentar, porque é o campo que você vai, você não sabe o que você vai enfrentar ali, né? Você não sabe o que você vai passar, ao passar dos dias, você não sabe o que você vai enfrentar naquele lugar. Então, o principal na vida do homem, da mulher, daquele que tem um desejo no seu coração, é estar em oração, pedindo para Deus para capacitar, pedir para Deus guardar, né? Pedir a proteção de Deus, né? Porque eu falo assim que eu comecei a pregar desde novinha, né? Eu comecei assim desde... Sementinha abençoada, hein? Essa sementinha aqui deu muito fruto, tá dando ainda. Então eu comecei desde novinha, desde os meus 14, 15 anos, sempre tive envolvida nas coisas de Deus, no mundo espiritual, sempre gostava de estar ali, aprender. E desse tempo em diante, então eu sempre tive aquele desejo da obra missionária, de pregar a palavra, de conhecer outros povos, outras pessoas, né? Conhecer outro rebanho de Cristo. Se vestir diferente, né? Então, então Deus sempre foi vendo, né, esse desejo que eu tinha, e eu orava muito, né? Eu falava, Senhor, raiz da oração. Senhor, se o Senhor tiver uma oportunidade de um dia me enviar para a obra missionária, que o Senhor venha me capacitar. Eu pedia muita capacitação de Deus, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha me dar graça, venha me dar força. E o tempo foi passando, vou resumir porque é muito grande. Não, pode contar, o povo tá de quarentena, não tem problema com o horário, é verdade? Quem confirma aí, dá um glória a Deus aí. Então, foi quando eu me casei, conheci o meu esposo, né? Eu me casei na igreja, né? Pedia para Deus um casamento abençoado, porque o meu sonho, eu já pregava, né? Eu já fazia obra, eu já andava, né? Um complemento agora o casamento, então, quando eu orava, Senhor, que o Senhor prepare para mim um varão, né? Que a gente gosta de falar, um varão. Ai, na minha época era uma canelinha de fogo. Eu quero labareda, Senhor. Isso. Então, eu falava para Deus que Deus preparasse uma pessoa que amasse também a missão, que amasse fazer a obra mais do que eu ainda, que gostasse, que entregasse a sua vida para a obra. Então, assim, Deus fez, né? Com muita luta, muito choro, mas também com muita oração. Deus fez a obra, me casei. E eu falo assim, mas Isabel, que com 1 mês de casada, 1 mês certinho,
Deus nos chamou para a missão. Meu Deus, que lindo, hein, gente? Um mês. Talvez a gente está falando agora com jovens que arde o desejo missionário. Todos nós sabemos que existem 3 tipos de chamado, né? Existe o chamado universal, que é aquele que o Senhor chama a todos, que é o chamado da salvação. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Existe o chamado aí para o arrependimento, para você se arrepender, para você reconhecer o seu pecado. Existe também o chamado pessoal, que é o chamado individual. E existem pessoas que têm chamados para fazer obras transculturais, obras apenas na sua cidade, apenas no seu bairro. Existem outros que Deus tem um chamado para fazer a obra em outros países. E a irmã Cíntia está dizendo que com 1 mês de casado, o Senhor cumpriu o desejo do coração dela, que é conhecer outros países e ser pastor, né? Ou seja, pastorear outros países. Aquilo que ela fez na sua juventude, ela faria agora muito melhor como casada. Sim. E assim Deus fez. Casei com 1 mês para dirigir a primeira igreja ainda no Brasil. Com 1 mês de casado, né? Ficamos ali 40 dias nessa igreja, depois fomos para uma outra igreja maior, ficamos ali 1 ano, quase 1 ano e meio. Só a responsabilidade crescendo. Isso, e dali Deus fez o chamado para fora. Só que Deus já tinha me mostrado antes, Isabel, para mim e para o meu esposo. Deus já tinha mostrado para nós, então a gente estava preparado já. Então assim a oportunidade chegou, né? Então assim a gente foi para Cabo Verde. Qual que foi a primeiro impacto? Fora do país, a missão transcultural, fora. Porque tem os impactos. Às vezes o profeta, o vaso é usado por Deus e fala, prepara a tua mala porque você vai fazer missão, prepara a tua mala porque você vai para outro país. E aí a gente pensa, meu Deus, eu preciso na primeira loja comprar minha mala, de preferência de rodinha, 360 graus, minha maletinha. Eu preciso, Senhor, me preparar. Mas existe um impacto. E a luta é igual promoção de supermercado, né? Leve 2 e pague 1. A luta, ela vem junto com a vitória. Você tem um chamado, mas a luta vai vir agarrada. Ou se você vai passar ela antes da missão, ou você vai passar ela depois. Mas não tem jeito, ela acompanha o produto. Ela acompanha o chamado. Qual que foi o impacto, irmã Cíntia? Então, quando nós chegamos, né, nesse país, né, eu era mais nova naquela época, estava naquela experiência. Não tá tão velha assim, né? Não, é que a idade já cansa. Sim. Ai, meu Deus. Então, chegamos ali no aeroporto, irmã Isabel, foi uma marca que me deu. Quando nós descemos do avião, que a gente ia para o espaço ali no aeroporto, quando eu pisei o meu pé, irmãos, quando eu pisei o meu pé no solo africano, eu senti um peso como se uma mão tivesse me imprensando para baixo. Eu senti aquela já opressão maligna. E eu pensei, eu falei, meu Deus, né? E eu comecei a passar mal mesmo. Aquele impacto, eu comecei a passar mal, que eu estava querendo um lugar para me sentar, porque eu não estava aguentando ficar em pé. Mas foi já uma luta do inimigo, porque ele sabe daquilo que Deus vai fazer na sua vida naquele campo missionário. Então ele já vai tentar de todas as formas para tentar impedir, para tentar atrapalhar, para colocar no seu coração, volta embora, né? Volta para sua terra. Mas não, a gente chegou, né? Começamos o trabalho, não foi fácil, né? Porque é outra cultura. Você vou morar fora do Brasil, você vai para a África, Europa, qualquer país que você vai é uma outra cultura, então você tem que se adaptar com aquela cultura do país, né? Você se adaptar com os costumes, né? Então é um processo, é uma novidade, né? É difícil, é muito difícil, né? Porque quando a gente chegou ali no país, a gente já teve uma primeira prova. Ai, meu Deus, eu não falei que ela veio acompanhada? Se não vem antes, vem depois. A Cíntia me acompanhou, né, porque antes de vir para a África, eu fui ovelhinha da Cíntia e do pastor Nilson lá em Belo Horizonte. Uma ovelhinha assim por pouco tempo, mas eu fui ovelha deles. E a Cíntia chegou da voltinha no Uno que eu tinha, né? Eu tinha um carro, eu tinha um Fit Uno. E naqueles dias ali eu tinha recebido uma proposta para me viajar, inclusive. Eu não sei o que Deus tem com Cabo Verde, mas a maioria dos missionários é chamado direto para ir para Cabo Verde.
e eu havia recebido uma proposta da nossa liderança se eu poderia ir para Cabo Verde. E eu fui me preparando, fiquei ali uns 6 meses me preparando, e eu tive, né, o meu carro roubado, que a Cíntia sabia que era o carro que eu andava, fazia obra. Era o carro missionário. Era o carro missionário. E assim, um dia, cheguei em determinado lugar, meu carro desapareceu. E eu fui para a missão, fiquei 1 ano e 7 meses, só depois de 1 ano e 7 meses que eu tive meu carro recuperado de volta, com todos os valores dentro. O carro veio assim, sem problema nenhum. A única coisa que os ladrões levaram foi o som daquele carro. Mas dentro do porta-luva tinha um envelope com dinheiro. Então assim, eu sei que todas as vezes que você vai fazer a obra, existe uma luta. Sim. Inclusive, para a gente vir para Moçambique, eu e minha esposa também passamos uma dificuldade. Então assim, todo mundo passa por isso. Nossa. Mas o que nos faz, irmã Cíntia, é bom falar para os irmãos que estão nos acompanhando, que o que nos faz sobreviver a isso é igual um parto, né? Uma mãe que está gestante, ela tem ali todas as suas complicações, os seus cuidados, tem a sua dor, mas aquela dor passa e depois vem aquela criança que traz alegria para a família, e assim a obra missionária. Depois que você enfrenta aquela luta, que você chega no país e você vê Deus agindo, você vê Deus curando, você vê Deus restaurando, você vê portas que precisam se fechar, fechando, mas portas que precisam se abrir, se abrindo, é um gozo muito grande, né, irmã? Sim, a gente fala assim, é um processo, é uma luta que a gente passa, mas só que por um outro lado é gratificante, porque cada dia que passa você cria um amor, né? Você cria um amor, que no entanto, quando a gente terminou a nossa missão em Cabo Verde, que a gente voltou para o Brasil, né? Então a gente voltou para lá, a gente pastoreou várias igrejas ali. Mas sempre eu e meu esposo, toda vez a gente conversava e ele falava, eu quero voltar para a África, né? Eu quero voltar para a África. Quem não sente saudades? Quero voltar. Então quando a gente comentava com as pessoas falando, não, você quer ir para a África? Eu falei, o que tem? Eu falei, é um país normal, um continente normal, tem as suas dificuldades. Qual lugar que não tem as suas dificuldades, né? Não, por que você não pensa de ir para a Europa, né? para a América? Que eu falei, não, eu vou para onde é o meu chamado, né? É o meu desejo, é aquilo que eu gosto de fazer, né? É aquilo que Deus sempre colocou no nosso coração. Até porque, Cíntia, obra missionária você não escolhe para onde você quer ir. Sim. O dia que Jonas quis escolher, não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Ele foi parar dentro de um ventre de uma baleia. Aquela baleia fez um serviço de um Uber e jogou Jonas lá em Nínive. Porque quando se trata de missão, não é uma viagem que você compra um pacote e vai para onde você quer. É para onde Deus te manda. E nem sempre para onde Deus te manda é fácil. Mas eu sempre digo uma frase, irmã Cíntia, que Deus nunca te levará aonde a graça dele não poderá te defender. Deus, ele nunca desampara, irmãos. Deus, ele nunca desampara. Sabe, eu louvo a Deus, eu posso falar com todas as letras que Deus Ele nunca nos desamparou. Maravilha. Deus sempre esteve presente nos momentos mais difíceis, daqueles momentos que teve um momento lá em Cabo Verde que eu falei, meu Deus, eu vou morrer agora. Mas foi a hora que Deus chegou com a potente mão dele e falou, não, a obra ainda não terminou. E existem muitos missionários que estão nos assistindo agora, que talvez você está nessa situação. Você está nessa situação de querer abandonar o campo, de querer ligar para a sua liderança. A gente não fala só com Deus amorianos, né? A gente fala com assembleanos, com batistas, com pessoas de outros ministérios, que você está quase ligando para a sua liderança, pedindo a sua passagem, porque você não está conseguindo suportar essa pressão, não está conseguindo suportar essa perseguição. Mas nós estamos aqui, em nome de Jesus, para dizer para você, aguenta mais um pouco, porque o Senhor está com você. Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E nós estamos falando agora, irmã Cíntia, agora eu sou casada, né? Já passei pro grupo das casadas, graças a Deus. Passou pro nosso grupo. Agora nós estamos unidas no grupo só. Mas assim, existem muitas esposas que têm uma certa dificuldade de compreender o chamado do marido. E muitos maridos, ele precisa da esposa para dar essa força. E essa força é fundamental. Às vezes, se Sara não colaborasse um pouco com Abraão, Abraão não poderia ser
chamado amigo de Deus e pai da fé. Porque quando Deus falou com ele, Abraão, sai da sua casa, da sua parentela para a terra que te mostrarei, Abraão não sabia onde ele ia ficar, ele não sabia aonde ele ia se estabelecer, mas em nenhum momento nós vemos Sara questionando como a mulher de Ló questionou quando foi sair de Sodoma e Gomorra. Tanto que ela estava tão presa ali a Sodoma e Gomorra que quando ela olhou para trás ela virou uma estátua de sal. Mas Sara, ela seguiu porque sabia que o Deus que havia chamado Abraão era o Deus que ia cuidar de tudo. Então, irmã Cíntia, eu gostaria que você desse uma palavra para as irmãs que às vezes são esposas de pastores. Talvez você não está aí fora do continente americano, né? Da América. Mas você está aí no Brasil mesmo, mas está dirigindo, quem sabe, o Nordeste, está dirigindo, quem sabe, o Sul, está dirigindo um lugar totalmente fora da sua cultura. Imagine um catarinense, né, dirigindo lá no Recife, ou dirigindo lá em Belém do Pará. É comida diferente, cultura diferente, jeito diferente. Eu fui para a Bahia, senti uma grande diferença em relação a São Paulo, né? Então, assim, Cíntia saiu de São Paulo, veio para Minas. É muito diferente. Talvez a gente fale com irmãs que não estão fazendo missão transcultural, mas tem um certo tipo de dificuldade, porque está longe da mãe, longe das irmãs. No domingo não dá para pegar o carro e ir na casa da mãe, na casa do sobrinho, é só por celular. O que você fala para essas esposas? Como elas devem agir em relação ao esposo, chamado do marido? Sim, mas Isabel, eu sei que muitas das vezes para várias irmãs, né, é uma situação até um pouco delicada, né? Mas a gente tem que entender que a metade do ministério do marido é a esposa, né? É uma coisa que o meu esposo sempre fala, que a metade do ministério dele sou eu. Ah, que linda! Então, é importante ter a esposa do pastor ter esse lado missionário também, esse lado doador pelas almas, né? Porque quando você se coloca para a obra de Deus, você está se doando para Deus, você está se doando para aquele chamado, para você fazer a vontade do Senhor, né? E a gente vê muitas das vezes irmãs que são muito ligadas à família. Isso é o normal, a gente ser ligada à família, ser ligado aos nossos pais, ser ligado aos nossos irmãos, né? É normal isso. Mas só que também a gente tem que entender por um outro lado, aquele chamado, aquela ordem que Deus nos deu, né? Se Deus confiou, se Deus te colocou você, esposa de pastor, nessa posição para você estar ao lado do seu esposo, é porque Deus confiou a você, confiou no ministério que Deus entregou na vida do teu esposo e que você vai estar do lado dele para o ajudar. Você vai estar do lado dele para estar auxiliando na obra, porque você está sendo uma auxiliadora, você está o ajudando ali naquela obra, né? Então, foi uma palavra que Deus ele deixou para nós ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Muitas das vezes o esposo tem aquele chamado de pregar, de pastorear a igreja, mas a esposa fala assim, não, eu não vou por causa da minha mãe, eu não vou por causa do meu pai. A família inteira. Eu não vou por causa da família. Mas só que a gente tem que entender, irmãs, que isso é um chamado de Deus. Dá para fugir do chamado. Não tem como a gente fugir. Muitas das vezes, se nós negamos, infelizmente vem as consequências, porque Deus ele vai cobrar. Sim. Ele vai cobrar daquilo que ele confiou a você. Mas, Isabel, eu vejo assim, sabe por que eu falo? Porque eu já presenciei várias situações de pastores que chegaram para mim e para o meu esposo na sala pastoral, sim, pedindo aconselhamento, e eles falavam, e tinha um deles que até chorava, né? Ele falava, pastor, eu queria muito que minha esposa me apoiasse no ministério, porque eu queria muito que ela me ajudasse na igreja, eu queria muito que ela estivesse ali do meu lado, mas ela não me apoia, ela não me ajuda, né? Eu queria que ela estivesse ali do meu lado, mas ela não quer. Então a gente via várias reclamações, né, de pastores que desejavam ter a esposa do seu lado na obra, desejava ter o auxílio da sua esposa, e muitas das vezes a maioria dessas esposas, o que acontecia? Negligenciava,
não apoiava o esposo, não estava ali do lado dele. E, infelizmente, irmãos, a gente via, eu presenciei, né? Eu e meu esposo presenciamos casamento sendo acabado, casamento, esposos deixando a esposa. A gente via muitos esposos desanimados, que entregava tudo, não queria mais saber de pastorear a igreja, não queria mais nada. E de um tempo depois, a gente viu que o casal estava separado, né? Um casal o marido estava para um lado, a esposa estava para outro. Por quê? Foi tudo falta de um senso, falta de compreensão, falta de entendimento. Paciência também. Porque eu vou falar uma experiência para os irmãos. Eu orava a Deus, eu falava, Senhor, eu quero ter um esposo. Veja, a minha oração falava, Senhor, que se o Senhor um dia preparar para mim um esposo, que seja um esposo que ame fazer a tua obra, né? Que ame fazer a tua obra, que goste de pregar a palavra, goste disso e tal. Mas eu nunca pedi para Deus, Senhor, eu quero um esposo pastor, eu quero um pastor. Eu queria ser um evangelista itinerante, andando Isso, de igreja eu falava em igreja. assim, eu não pedi para Deus, eu quero casar com um pastor, eu quero pastorear a igreja. Não, eu não falava essa oração. Completo, não, né? Eu pedia assim que alguém que estivesse do meu lado, que a gente fosse para a igreja, ou quando nós recebêssemos um convite para pregar a palavra, fôssemos lá, pregava, voltava para casa e estava tudo bem, tudo beleza. Só ótimo que isso, né? Os planos de Deus são outros, né, irmã Isabel? Maiores e melhores. Então, os planos de Deus são outros, né? Então, Deus falou assim, vou te dar um esposo, mas eu vou te dar um esposo pastor. Eita glória! Porque tá Deus faz isso. O chamado é outro. Então, eu entendi porque aquilo ali já foi um plano de Deus e eu também já tinha aquilo dentro de mim, né? Então, foi o que Deus fez. Então, o que eu digo para as irmãs, né? Apoie o seu esposo no ministério da igreja, apoie ele, ajude o teu esposo, esteja do lado dele, né? Então, porque através disso Deus também vai te abençoar muito, irmãs. E uma coisa que eu tô achando que nós vamos até tarde, né? Que aqui já vai dar 2 horas da madrugada. No Brasil ainda são, eu acho que 8h47. Mas assim, irmãos, irmãos e irmãs, tem pessoas nos acompanhando de Portugal, pessoas que estão nos acompanhando da Argentina, e muitas irmãs que gostariam de ouvir um pouco da obra missionária. Dentro ainda desse assunto, sem desfocar, irmã Cíntia, eu acho muito interessante a esposa ela estar do lado do marido, principalmente até você que talvez é namorada de um seminarista ou é noiva de um seminarista, que você já sabe que vai casar, vai para a missão, porque o seu preparado, seu escolhido já está caminhando essa rota. É importante você contribuir não apenas no trabalho. Às vezes muitas pessoas falam assim, ai, irmã Isabel, mas eu não sou de pregar. Irmã Isabel, eu não louvo, eu não toco, eu sou no meu cantinho. Mas quando eu falo que não é necessário contribuir só no trabalho, ou seja, você não precisa ser uma mulher que faz tudo, né? Que prega, canta, faz isso, faz aquilo. Às vezes só o ato de você sempre estar ali, vamos, vai dar certo, você vai conseguir, não desista, nós vamos conseguir manter essa igreja, a gente vai conseguir batizar almas, a gente vai conseguir manter o saldo, nós vamos conseguir cuidar desse rebanho. Isso ajuda o seu esposo. Agora, se o seu esposo de repente já está desanimado, e aí você traz mais desânimo para ele, esse trabalho vai ser frustrado. Então é muito importante, principalmente nós que estamos aí fora, em outros países, nós estamos tão longe dos irmãos, tão longe, pode colocar aí umas 10 horas de voo, né? Umas 10 horas. E pensa, ou sendo dividido pelo oceano, não adianta qualquer coisa que acontecer você querer ir embora. Ou querer ir para casa da mãe, ou querer ir para casa do pai. Você tem que ter o seu esposo junto para confiar, para orar e principalmente uma vida de oração. A obra de Deus, irmãos, ela é muito boa, ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas retaliações, tem os dias de tristeza, tem dia que você acorda e você não quer conversar com ninguém, tem dia que você quer ficar deitado, tem dia que você quer estar triste, mas nós temos que entender um dia de cada vez, né, irmã Cíntia? Sim. Não adianta você afobar, não adianta você... Existem missões que demoram muito para dar fruto. Isso nós podemos falar para os irmãos que estão na Europa. Eu estive na Europa e fui a 14 países. E eu acompanhei de perto
a luta dos irmãos, a labuta, muitas das vezes tinha que estar ali no zap. Irmãos, hoje vai ter culto, compareça, evangelizando pelo WhatsApp, ou às vezes o pastor falava, irmão, vai ser uma bênção, irmão, hoje Deus vai trabalhar, eu já mandei 200 mensagens para que as pessoas venham aos cultos, isso na Europa. E quando nós chegávamos lá, às vezes tinha 4, 5, 6 pessoas. E se você não tiver aquele ânimo e a certeza que Deus que te levou, você vai dizer, Senhor, o Senhor não está comigo. Porque se o Senhor estivesse comigo, essa igreja estava cheia. Se o Senhor estivesse comigo, essa igreja estava lotada. Só que a obra, já diz, é a obra de Deus, não é a obra nossa. Existem frutos, aliás, existem sementes que você vai colocar ela no chão, você vai plantar ela, mas quem vai jogar água é outra pessoa e quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então a palavra que eu dou aqui para todos os irmãos que estão na obra, os irmãos que Deus te deu esse privilégio de viver da obra, né, irmã Cíntia? Quando a Cíntia chegou a dizer sobre o fato aí de muitas irmãs que às vezes não ajudam o esposo, quantas irmãs têm os seus esposos que estão no vício, que estão nas drogas, que não servem ao Senhor, e elas queriam que o esposo fosse pelo menos salvo. Elas não falam, Senhor, eu quero casar com um obreiro, ou eu quero casar com um diácono, mas ela fala, Senhor, se o meu esposo fosse pelo menos salvo. E essas pessoas ainda não receberam essa bênção, mas nós profetizamos que Deus vai entrar em todos os lares, em todas as casas, todas as famílias, e vai salvar essas pessoas. Mas você que tem o seu esposo, que é um servo de Deus, minha irmã, caminhe do lado do seu esposo, faça obra com ele, ajude ele, mesmo que você não abra um culto, mesmo que você não pregue, mesmo que você não faça absolutamente nada, mas caminhe do lado dele, porque a Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Sim, verdade. É bem isso, irmãos. Então é melhor você estar do lado, apoiando. Um ponto que a Isabel falou, né, que como tem muitas mulheres que queriam muito ter, né, os seus esposos salvos na presença de Deus, acompanhando ela, os dois juntos, indo para a igreja, né? Então você que tem o seu esposo que está aí na igreja, né, ajude ele, incentive ele na obra, dê uma palavra de apoio, não palavra de derrota, não palavra de pessimismo, não, dê uma palavra de apoio, incentive ele, ajude, esteja do lado, não, como vamos junto, não, vai dar certo, mesmo que pareça que não esteja, né, mas fale, profetize, fala, não, vai dar certo, vamos conseguir, Deus já entrou com providência, né, é isso que Deus espera de nós, como uma mulher sábia edifica a sua casa. Eita, tá gostoso, né? Gente, hoje a gente não vai dormir aqui nessa casa. Eu quero falar só mais algo da missão. Você está aqui em Moçambique, e qual tem sido a sua experiência aqui em Moçambique, a alegria dos irmãos agora, durante esse período de coronavírus, né, de quarentena, como você viu a reação dos irmãos? O que você diz sobre esse momento aqui em Moçambique? Bom, esse momento agora que nós estamos vivendo, a gente viu assim a tristeza de muitos irmãos, né? Porque a maioria, assim, muitos mandam mensagem, ou a gente conversa, eles falam, irmã, assim, a gente queria ir para a igreja, porque o povo aqui é um povo de fé, um povo fervoroso, um povo alegre, contente, que adora a Deus, que está ali todo o tempo, quer orar, quer buscar, está ali orando. O prazer dos irmãos aqui em Moçambique é estar na presença de Deus, é estar buscando, é estar orando, né? Então, devido a essa situação agora do momento que a gente está vivendo, a gente vê um pouco da tristeza, né? Então, a resistência deles em querer ir, né? Isso, então eles ficam preocupados, né? Falar, irmã, assim, eu quero orar. Então a gente, com sabedoria, a gente fala, não, irmão, ora aí na tua casa. Né? Porque a gente aconselha os irmãos, eu creio que tem os irmãos de Moçambique aqui, estão nos ouvindo, a gente Verdade. sempre a gente já manda um abraço, né, para vocês. Isso. Então vamos buscar a Deus, é uma situação, uma fase que estamos passando, né? Então, creio que vai ser muita bênção que virá depois aí. Eu e o Átila já estamos aqui em Moçambique há 4 meses, completou 4 meses. E nós percebemos, irmãos, como tá triste os irmãos nessa questão de quarentena, né? Os irmãos que conhecem sabem que os irmãos africanos são muito devotos a Deus, muito fiéis a Deus. Nossa igreja aqui em Moçambique tem 5 horários. O primeiro horário é às 6 da manhã. Sim. E 6 horas da manhã a igreja já cheia. Muitas pessoas antes de ir ao trabalho,
A maioria das pessoas aqui trabalham em serviços informais, ou seja, trabalham por conta própria, mas antes de vender as suas roupas, vender as coisas, vender aquilo que eles trabalham em vendas, eles vêm à igreja orar antes. Sim. É muito bonito os irmãos vindo à igreja e antes de ir para o trabalho, essas pessoas, elas tendo aquela sede de buscar a Deus. Nós estamos sofrendo, né? Embora aqui na casa pastoral, nós estamos na casa pastoral em Moçambique, eu moro aqui junto com a irmã Cintia, o pastor Nilson, meu esposo, nós somos uma família de brasileiros que moramos aqui. E a gente vai assim, orando, jejuando, se consagrando. Às vezes a gente recebe alguns irmãos aqui na casa pastoral, mas no total muitas pessoas estão tristes e nós estamos orando a Deus para que esse coronavírus passe o mais rápido possível, que o Senhor nos livre. Nós já estamos em quarentena desde o dia 1º de abril, hoje já é dia 18, né? Para vocês é 17, mas para nós já é 18, porque nós estamos um fuso horário 5 horas na frente de quem está nos assistindo agora. Mas nós cremos que isso tudo vai passar. O povo de Moçambique é um povo muito abençoado e nós só temos que agradecer o Senhor. A Cíntia está tão moçambicana que todo dia ela usa uma roupa africana. Oh my God. É capulana, é tudo. É porque é muito bonita. Eu não aguentei. Eu cheguei e Deus já foi me abençoando também. Então. E aí nós estamos africanos. Não sei se a gente vai querer voltar pro Brasil ainda não. O Átila também já começou a mudar o guarda-roupa dele. Pastor Nilson já está cheio de estilo. E nós vamos seguindo assim, adorando o Senhor. Nós temos uma pergunta da vida missionária. Escolher aí nos comentários, tem vários. Tudo bem. Só que... Tem aqui, posso falar? Sim, por favor, irmão Átila. Irmã, vocês trabalham com crianças aí? Outra pergunta. Isabel fala sobre... A irmã Lisiane Dias pergunta. Isabel fala sobre os cultos da África. Animado demais. Ou seja, responde sobre as crianças, irmã Clara, né? Cuida. Sim, nós temos aqui o grupo de crianças, né? Tem um trabalho com as crianças aqui. Temos 2 turnos de grupo de crianças. Que é muita criança, gente. Muita criança. Então, e é uma sala grande, hein? É uma sala grande, tem muita criança. Então tem o primeiro turno, que a gente tem as aulas no domingo, né? Que é o domingo, é o dia que as crianças vêm para a igreja com os pais, porque dia de semana é muito corrido, os pais estão trabalhando, né? Aquele trabalho, vem na igreja a hora e já vai para o trabalho. Então, dia domingo é o dia que eles tiram para estar na presença de Deus, né? Então, tem o grupo das 6 da manhã, que é o primeiro culto que a gente tem, das 6 às 8. Então, tem o primeiro grupo de crianças. Muita criança. Depois temos o culto das 9h30 até a meio-dia. Que é mais criança. É mais um grupo de criança, mas é muito bom. Muito bom. E aí, quem cuida é a irmã Clara, mas no primeiro turno temos uma irmã, né, que é a irmã Clara, que cuida dessas crianças, né, que dá aula, ensinamento, canta, né? E o segundo turno temos a nossa irmã jovem Vacelina e a jovem Mércia, que estão trabalhando também com essas crianças no segundo turno. E aí tem rebuçado, né? Que bala aqui, salgadinho chama rebuçado. Sim. Tem rebuçados para eles, tem suco. E sobre o culto africano, o culto, irmãos, é um culto muito animado. Os irmãos oram mesmo. Uma das coisas que me chama a atenção aqui aos irmãos moçambicanos, que eles não olham para o pregador, né? Muitas das vezes isso acontece muito no Brasil. Quem que vai pregar hoje? Então eu não vou. Quem tá na escala? Então eu não vou aparecer lá. Aqui na África não tem isso. Todos os cultos, o compromisso das pessoas não são com as pessoas, são com Deus. O culto são entre eles e Deus. Então, independente se tem uma criança, eu nunca vi os irmãos desanimados por ser um irmão ali da congregação. Então, seus cultos continuam cultos animados, são cultos que cada dia que passa existe cada culto é uma experiência diferente, né, irmã Cíntia? Sim. Ou uma revelação diferente, ou uma libertação diferente. Existem coisas que nós só vemos mesmo aqui na África. Eu nunca vi no Brasil, como tipo de libertações, tipo de revelações. E Deus leva mesmo os vasos dele ao profundo oculto e escondido para que o nome dele seja glorificado. Olha, você vai preparando aí
a sua pergunta. Irmã Cíntia, louva a Deus com o hino, pode ser? Você que é a nossa cantora aqui, convidada. Então vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor Jesus neste momento. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo em compromissos, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Nós somos uma família. Independente de onde você esteja agora, receba a bênção do Senhor, receba a paz do Senhor. A nossa irmã Cleide Souza está perguntando se nós congregamos na mesma igreja. Sim. O esposo da irmã Cíntia é o pastor da sede e eu e meu esposo trabalhamos na parte administrativa aqui da igreja, cuidando de algumas partes aqui da obra de Deus, mas congregamos sim na mesma igreja. Nós já vamos ler a palavra de Deus, nós não vamos render muito, até porque já fazem 40 minutos que nós estamos nessa live. Daqui a pouco já tem a minha também. É verdade, meu Deus do céu. Olha, irmãos, a Cíntia, ela tem um canal no YouTube chamado Vida Missionária. Talvez você ficou encantado aí com tantas as coisas que ela falou, com os testemunhos que ela trouxe. Se você quiser acompanhar, está lá. Canal Pastor Nilson Pina, Vida Missionária. Ali tem muitos vídeos e você pode se inscrever, pode fazer parte do canal da irmã Cíntia. Eles estão em uma campanha de 3 dias do Grande Livramento. A cada 3 horas, 20 minutos de oração está sendo transmitido pela internet. Então depois se inscreva lá no canal da irmã Cíntia, eu tenho certeza que você vai se edificar muito. A Cíntia é abençoada diante das câmeras e fora das câmeras, né? Vocês aí do Facebook têm visto as gostosuras que Cíntia tem feito para nós comer nessa casa. Meu Deus, eu e o Átila, nós já estamos um vaso bem redondo assim. Um vaso, quase uma botija, né? Saindo do estágio de vaso para botija. Mas é só para brincar um pouquinho. Irmãos, vamos ler a palavra. Hoje nós vamos falar sobre santificação. Santificação acho que é um tema muito importante, até porque nós nunca vivemos uma época de tanta imoralidade, uma época de tanta lascívia, tanto pecado, tantas coisas ruins. E eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo de número 13, no verso... Hebreus, capítulo de número... 12, no verso 13 e 14, que diz assim: Fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje nós estamos aí limitados de estar em templos, de estar reunidos, aglomerados,
E se tornou, irmãos, um desafio muito grande, porque muitas das vezes nós perdemos o altar dentro da nossa casa, o altar na nossa vida particular. Estar ocupado na igreja não significa estar ocupado e comprometido com Deus. Talvez você pode pensar, irmã Isabel, como assim? Nem sempre quem está ocupado na igreja está ocupado com Deus. Às vezes as pessoas estão naquela correria para pregar, para cantar, para tocar, para fazer um programa de rádio, para administrar, mas poucas vezes essa pessoa ela tem a oportunidade de entrar dentro do quarto, de chorar, de abrir aquele homem limitado, aquele homem falho, aquele homem natural que ele é e pedir ao Senhor força, pedir ao Senhor graça. Nós sabemos, irmãos, que se nós formos fazendo a obra de Deus, levando a obra de Deus e não nos revestirmos, nós vamos ser como um carro que está com o tanque cheio, que você vai andando e a luzinha da reserva liga. Porque Deus, muitas das vezes na nossa vida, Ele mostra para nós que a luzinha da reserva já está ligada. E é momento de nós entrarmos dentro de um quarto para orarmos, nós entrarmos dentro de um quarto para buscarmos ao Senhor. E quando eu falo quarto, eu falo lugar de intimidade, lugar onde que nós podemos chorar, que ninguém está com a máquina ali nos fotografando, onde nós podemos derramar a nossa boca no pó, que ninguém está filmando ali para colocar no YouTube ou para expor aquele momento ali de oração que nós temos com o Senhor. Às vezes, quando o carro ele acaba a gasolina, acaba num lugar difícil, que você poderia ter parado no outro posto. Quantas das vezes a gente não sofre perigo, né? No tempo físico, de saber que seu carro vai acabar a gasolina e você fala, meu Deus, eu não sei se eu estou perto ou se eu estou na metade, mas o que eu vou fazer? E muitas pessoas estavam nessas condições e o Senhor acabou fazendo com que tudo parasse. Parou o trabalho, parou a escola, parou a igreja, para que nós edificássemos um altar. O que eu acho bonito na vida do profeta Daniel, irmã Cíntia e ouvintes que nos acompanham, que Daniel ele veio exilado de Jerusalém para Babilônia e a cidade ficou completamente destruída. Nabucodonosor, os caldeus chegavam ali também e invadiram a cidade, invadiram o que os babilônicos não fizeram, os caldeus fizeram e a cidade ficou completamente destruída. Mas Daniel foi para Babilônia e levantou um altar dentro de Babilônia. Eu sei que tem muitas pessoas que estão chateadas com a sua liderança, porque a igreja está fechada, chateado com o seu pastor, chateado com a sua convenção, né? Porque talvez você faz parte de uma convenção ministerial, mas chegou o momento de nós entendermos que aonde quer que nós formos, nós temos que levantar um altar. E a importância é de nós seguirmos o que a palavra de Deus está nos dizendo, a santificação. Muitas pessoas neste período de quarentena estão tendo oportunidades imensas de buscarem a Deus, de se dedicarem a Deus, de jejuarem, de orarem, mas muitas pessoas também estão caindo, porque o fato de estar tão sem uma atividade, estar sem algo para fazer, essa pessoa fica até altas horas na madrugada, às vezes caminhando por sites que não deveria, escutando que não deveria, vendo que não deveria, mas a alerta de Deus é essa, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é algo muito importante, irmãos, muito importante, porque a palavra santificação significa separação. Todas as vezes que nós fazemos separação, nós conseguimos fazer a diferença. Malaquias capítulo 4, no verso 3, no verso 18 diz, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Daniel fez a diferença em Babilônia, José fez a diferença no Egito, Davi fez a diferença entre os seus irmãos e chegou a hora de nós fazermos a diferença. Nós temos que santificar a nossa vida e separar, porque quando as portas das nossas igrejas se abrirem, Deus vai contar com você, Deus vai contar comigo. E o próprio Senhor disse, se alguém se separar, se alguém se purificar, se alguém se santificar dessas coisas,
será vaso para a honra, idôneo e preparado para toda boa obra. Muitas pessoas dizem, irmã Isabel, já não há milagres. Irmã Isabel, já não há cura. Irmã Isabel, já não há tantas coisas. É porque nós paramos de nos santificar. Não adianta nós colocarmos culpa em líderes, colocar culpa, é porque a igreja mudou de endereço, ou porque a igreja já não tem mais aquele pastor, ou que não tem aquele irmãos. É nós. Quando o Senhor falou com Josué que daria a terra para ele, Deus disse no capítulo 3, no verso 5, santifica o povo hoje, e amanhã farei maravilha no meio de vós. Jesus se preocupou tanto com a santificação dos seus discípulos, que Jesus, antes de partir, orou pelos seus discípulos, antes de subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Jesus orou pelos seus discípulos e disse, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Santifica-os na sua verdade, porque a sua palavra, ela é a verdade. Nós temos que santificar as nossas vidas. Procure ter uma vida santa. Procure dizer não para o pecado. Procure dizer não para a sua carne. Procure dizer não para o seu eu. O pecado, você foge. O diabo, você resiste. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Fugir dos prazeres da carne, que são as concupiscências dos olhos, concupiscência do nosso ser. A Bíblia diz que nós temos que sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas do pecado, a Bíblia não fala só para resistir, a Bíblia fala para fugir. E a Bíblia diz, fugir da prostituição, fugir da aparência do mal. José era um homem que tinha o espírito dos deuses. Ele era inteligente, tinha o espírito de Deus, mas diante da tentação, ele não ficou medindo força com aquela mulher. Mas antes, ele correu e deixou a sua túnica nas mãos da mulher de Potifar. Mas ele correu, porque o diabo você resiste, o pecado você foge. E existem muitas pessoas, irmã Cíntia, que eles esquecem de resistir ao diabo e esquecem também de fugir do pecado. Se você é alguém, meu irmão, que um dia já esteve nas drogas, você é alguém que já esteve um dia, talvez em uma vida de pecado, uma vida de mentira. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Mas o nosso pecado está continuamente diante de nós. O diabo sempre quer levar alguém. Às vezes, uma pessoa, eu não quero que os irmãos me interpretam mal, mas às vezes uma pessoa recém-liberta das drogas, recém-liberta dos vícios, essa pessoa volta lá para o lugar onde ela estava. Essa pessoa primeiro ela precisa fazer a sua estrutura. Essa pessoa primeiro precisa fazer o seu altar, precisa primeiro colocar a sua casa sobre a rocha. E casa na rocha, meu irmão, não se constrói com 6 meses, não se constrói com 1 ano. Casa na rocha você se constrói com bastante tempo, diferente de uma casa na areia. Muitas das vezes a pessoa, ela deixa o mundo rápido e já quer voltar lá naquele local de onde ela veio ou daquele lugar que ela saiu e muitas das vezes quer pregar, mas ela não está preparada para a retaliação que ela vai receber depois que ela fazer aquela obra. Então nós temos que entender, irmãos, que o diabo nós resistimos e do pecado a gente foge. Se você é uma pessoa que você já foi usuário de droga, você já foi uma pessoa que já usou crack, maconha, cocaína, você já esteve naquele vício, evangelize o hospital, evangelize outros lugares. Deixe que outras pessoas que não teve esse passado evangelize lá na boca de fumo, ou evangelize em outros lugares. Por quê? Porque aquele mal que você fazia, aquele pecado que você cometia, o diabo está doido para jogar você lá de novo. E Deus, ele está dizendo que nós temos que fugir da aparência do mal, procurando o quê? Santificar as nossas vidas. Porque se nós não santificarmos as nossas vidas, nós não veremos ao Senhor. Eu não sei nem por que eu entrei nesse detalhe, né? Porque às vezes muitas pessoas caem de novo naquele mesmo erro. Não sei se você já viu exemplos. Sim, já vi muitos exemplos assim. De pessoas que caíram naquele mesmo lugar que ela estava, naquela mesma situação. Por quê? Porque o diabo você resiste e do pecado você foge. Irmã Isabel, mas mesmo que eu estou na igreja, mesmo que eu jejuo, mesmo que eu consagro, mesmo. Porque nós temos que entender uma coisa.
Deus nos chamou, Deus nos purificou, mas é todo dia pegando a nossa cruz e negando a si mesmo. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é dizer não para o pecado, não para a vaidade, não para a mentira, não para o engano, não para isso, não para aquilo. E manter a santificação. Porque eu tenho certeza que o Senhor vem buscar um povo lavado e remido com o sangue dele. Que Deus abençoe você, que Deus te dê força para você se santificar e que Deus te dê graça. Vou louvar o hino, a irmã Cíntia pode me ajudar. Vocês que estiverem aí no seu lar também me ajude. Cante comigo assim, ó. Senhor, aqui não dá mais pra viver, não se encontra mais a paz. Por tua palavra o amor se esfriou, os irmãos não se entendem mais. São sinais que nos mostram que o Senhor está voltando. São sinais que nos mostram que o Senhor está voltando. Sei que voltará, Senhor. Sei que voltará, Senhor. Sei que voltarás e queremos estar bem juntinho a ti. Sei que voltarás, Senhor. Sei que voltarás, Senhor. Sei que voltarás e queremos estar bem juntinho a ti. A sua volta está tão perto, Jesus. Prepare a sua igreja, para que contigo ela possa subir e no céu para sempre esteja. O seu povo então grita, Maranata, vem Jesus. O seu povo então grita, Maranata, ó vem Jesus. Sei que voltará, Senhor. Sei que voltará, Senhor. Sei que voltarás e queremos estar bem juntinho a ti. A última vez. Sei que voltarás, Senhor. Sei que voltarás, Senhor. Sei que voltarás e queremos estar bem juntinho a ti. Amém. Irmã Cíntia, já vai dar 2h17 da manhã. Irmã Cíntia já vai orar daqui a pouco às 3 da manhã. As suas últimas palavras, por enquanto, né, por hoje. Amém. Nós cremos que nós vamos ter outras lives. Amém. E depois nós vamos fechar orando. Amém. Que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando por esta live. Você que está na sua casa, que Deus possa te abençoar. Fique firme na presença do Senhor. Eu sei que as lutas vêm, as provações do dia a dia vêm para tentar nos abater, nos desanimar, fazer com que a gente venha parar. Mas se lembre de uma coisa, que no barco você não está só. Você não está sozinho neste barquinho. Talvez o seu barquinho está balançando de um lado para o outro nessa maré, nessa tempestade em que talvez você esteja. Mas se lembre de uma coisa, que o capitão, ele está contigo neste barco. Graças a Deus. Ele está contigo e está dizendo para você, não temas, porque eu estou contigo. Não te desespere, porque eu estou contigo. Ele está aí para te ajudar, ele está aí para te consolar, ele está aí segurando nas tuas mãos. Se lembre de uma coisa, que para Deus você tem muito valor. Aleluia. Talvez você ache que para sua família, para os seus amigos, para a sua sociedade, para o seu círculo de amigos, você talvez ache que você não tem valor nenhum, que ninguém se importa com você, que ninguém se importa com a sua presença. Lembre-se de uma coisa, que Deus, ele se importa com você. Deus, ele te ama. E a prova desse amor foi
quando ele morreu na cruz do Calvário, né? Entregou a sua própria vida, para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida. Então nós louvamos a Deus por isso. Então se lembre de uma coisa, meu amigo, minha amiga, levanta a sua cabeça, olhe para o teu Redentor que vive, e Ele está contigo nesta noite abençoada. Ô, Cintinha, que palavras bonitas, né? Que Deus usou a Cíntia para falar com você. Irmãos, olha, fica firme na presença de Deus. Eu sei que não é fácil, ser cristão não é fácil. Mas Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Persevere. Como Paulo disse, tome posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, toma posse do sacrifício que um dia Jesus fez na cruz do Calvário. Talvez o diabo está te acusando de tantas coisas, falando tantas coisas na sua mente, você fez isso, você fez aquilo outro. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Todas as suas culpas, irmã, mas eu fiz muitas coisas, irmãs, eu aprontei muito na minha vida. A partir do momento que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, Colossenses 2,14, a culpa que era contra nós, Ele a cravou na cruz do Calvário. E hoje você é livre para adorar o Senhor. Eu quero orar com você. Você que estava afastado, que quer voltar para Jesus agora, chegou o momento. Sim. Você que nos acompanha no Facebook, talvez tantas coisas acontecendo, você fala, irmã, desde que quando começou a quarentena, que eu estou longe da igreja, eu já estou desviada. Você vai voltar para Jesus agora. Nós vamos orar para Deus te dar força. Nós vamos orar para Deus te animar. E o Senhor vai te visitar. Feche os seus olhos, nós vamos orar pela sua vida. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Meu Deus, nós te damos graça por esta live, te damos graça por esta oportunidade de falar, Senhor, a milhares de pessoas. E eu sei, meu Pai, que o Senhor é aquele que conhece o que está no profundo, no oculto e no escondido. Senhor, que cada pessoa que participou desta live, desde o início até agora, Senhor, possa ser restaurado pelo Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha visitar aqueles que estão fracos e fortalecê-los. Aqueles que estão desanimados, animá-los. Aqueles que estão caídos, levanta do monturo necessitado. Senhor, que aonde tinha tristeza, venha receber alegria. Aonde estava gerando morte, o Senhor venha trazer a vida agora. Repreenda, Senhor, todos os demônios, todas as opressões. Repreenda toda seta, toda cilada. Senhor, tudo aquilo que veio para destruir essa família. Esta pessoa, meu Pai, que em lágrimas, quantas coisas que foram faladas nesta live, e esta pessoa com o coração ardendo, pedia ao Senhor para cumprir na vida dela também esta promessa. Senhor, liberta os que estavam oprimidos. Repreenda toda a obra do mal, Senhor. Que aqueles que estavam doentes sejam curados agora. Que aqueles que estavam fracos sejam restaurados e fortalecidos. E que cada lar, meu Pai, o Senhor coloque um anjo com espada desembainhada, pelejando por este crente, por esse irmão, por essa irmã, por este fiel. Eu oro por este que tomou uma decisão agora, meu Pai, de viver os planos que o Senhor tem para ele e para ela. Perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. E assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra na casa desta pessoa, que hoje venha salvação a esta casa, meu Pai, porque esses também são servos do Senhor. Seja com teu povo no Brasil e fica conosco aqui em África, Senhor. Que a boa mão do Senhor nos livre de toda feitiçaria, de toda bruxaria, de todo o perigo de morte, de todas as enfermidades. Cubra-nos com teu sangue, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês. Nos perdoe por não ter respondido todas as perguntas, né? Porque são demais. Mas a gente pode marcar aí outro dia. Sim. De preferência de dia, né? Porque aqui já está de madrugada. Mas Deus abençoe. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada, irmã Isabel, pelo convite. Amém. Deus abençoe. Olha, se inscreva lá no canal da irmã Cíntia. Não se esquece, tá bom? Eu quero ver mais de 50 pessoas se inscrever lá. Pastor Nilson. O link tá aí. O link. Meu namorado está dizendo que o link está aqui no Facebook.
Então você vai clicar e já vai se inscrever lá. O meu você já sabe, eu nem vou anunciar aqui, que é o Pão Diário. Mas ó, que Deus abençoe, fica com Deus. Forte abraço e ore por nós, hein? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Abraço. Amém. Deus abençoe a todos. Graças a Deus.